Senhor a todos, estamos aqui dando mais uma vez início a mais uma aula na revista Batalha Espiritual, que tem como tema hoje a luta não é contra a carne e o sangue. É a nossa lição 8 dessa revista, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações e me use como instrumento da tua obra para ser bênção, canal de bênção para cada um que vai assistir por essa live ou depois nas redes sociais. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar essa lição mais uma vez, pedir que o Senhor me use como canal de bênção. Faça, meu Pai, que através de mim as pessoas venham aprender tudo aquilo que o Senhor deseja que eu venha ensinar. Que nada venha sair do meu coração, mas sim que as palavras que saírem da minha boca venham diretamente de Ti. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Para quem está entrando agora, estaremos falando sobre a nossa luta não é contra a carne e o sangue, da revista Batalha Espiritual. Um ótimo dia para todos que estão assistindo e estão entrando na live hoje. Espero que Deus venha falar ao coração de vocês. O tópico 2 dessa lição vai falar a dependência de Deus. O apóstolo emprega uma metáfora militar para explicar o que subjaz no mundo espiritual, que não é possível perceber na superfície. A presença de todas as mazelas na humanidade é real e indiscutível, mas a fonte de toda essa maldade, Paulo esclarece nessa sessão. Não pode haver vitória sem ajuda divina, e é esse o apelo apostólico. O ponto 1 vai dizer, somente pelo poder de Deus. Nenhum ser humano tem condições de sozinho enfrentar os demônios e sair vitorioso. Os demônios existem de fato, mas não passa de um inconveniente diante do poder de Jesus. São entidades destituídas de poder na presença do Senhor Jesus. Marcos 1, 23, 26, 3, 11. No entanto, os humanos não podem desafiá-los com suas próprias forças. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, que sem a presença de Deus na nossa vida, não tem como a gente ir batalhar contra o diabo e os seus demônios. Eu lembro uma certa vez, onde eu trabalhei, a gente que era cristão sempre se reunia para falar sobre as coisas de Deus. E chegou uma vez uma menina que também era cristã e falou assim, esse final de semana, aquela festa que aquele povo faz lá para adorar os demônios vão acabar. E aí eu perguntei para ela, mas como assim vai acabar? Por quê? Porque eu vou lá e vou botar tudo abaixo. E eu falei para ela, olha só, Deus mandou você fazer isso? Não, mas eu vou lá e vou acabar com aquela festa. Falei, se Deus não mandou você ir lá, fica na tua que é melhor. Aí ela, não, vocês vão ver, segunda-feira eu vou estar aqui contando a vitória. Chegou segunda-feira, ela estava toda arrebentada. Disse que estava mal, não sabia o que era, e aí explicou que foi lá no lugar onde ela disse que iria. Só que ela foi sozinha. Deus não mandou ela ir lá. Então ela foi enfrentar os demônios sem a presença do Senhor. Quando a gente enfrenta os demônios sem a presença do Senhor, nós vamos perder. Por quê? Porque os demônios são seres espirituais. E o espiritual a gente combate com arma espiritual. Não tem como combater o espírito com arma carnal. Não tem. Então você pode levar faca, espada, arma de fogo, o que for. Se for carnal, você não vai vencer. Porque o poder do diabo e dos seus demônios é maior do que o ser humano tem. Então, para vencermos contra os demônios, temos que ter Jesus ao nosso lado. Temos que ter, aliás, Jesus à frente da gente. Porque é Ele que batalha as batalhas. Não somos nós que batalhamos as lutas. Nós vamos acompanhando, vamos aprendendo, mas só que é Jesus que vence a vitória, traz a vitória para nós. Então, se você está pensando em combater o mal sem a presença de Deus, cai fora. Não vai nessa, não. Faz lembrar uma passagem bíblica em Atos, que 2 homens tentam expulsar o demônio e falar assim, pelo Jesus que Paulo serve, seja expulso em nome dele.
Aí o demônio olhou para ele e falou, ó, o Jesus eu conheço, o Paulo que vocês estão falando eu conheço, mas vocês não. Eles saíram de lá envergonhados, porque o demônio deixou eles nu. Olha a vergonha. E aí? Para vencer o demônio, principalmente é o que Jesus falou uma vez, muitos demônios só é vencido com jejum e oração. O tópico 2 dessa lição vai falar o revestimento da completa armadura de Deus. O verbo revestir é o mesmo que a Septuaginta usa para descrever o revestimento de Gideão pelo Espírito Santo. Juízes 6:34. A metáfora toda a armadura de Deus significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque, uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda parte. A armadura, o que Paulo fala aqui, a armadura ela foi feita para proteger dos pés à cabeça. E existe um escudo para a proteção e uma espada para o ataque. Então a armadura ela tem que estar você tem que estar todo revestido, tanto para defender como para atacar. Não adianta você ir desprotegido, ir de qualquer jeito contra o diabo e seus demônios, contra os espíritos malignos, porque você vai passar vergonha. Se você for sem o revestimento de Deus, você vai passar vergonha. Você não vai conseguir vencê-los. Não tem como vencer uma luta espiritual sem oração, sem jejum, sem a palavra. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele venceu o diabo lá no deserto através da palavra, através do jejum, através da oração. Essas são as armas e a armadura que nós usamos. Se a gente não tiver a presença de Deus em nossas vidas, nós vamos passar vergonha. E aí a gente vai quebrar a cara, porque é igual ir em um lugar onde Deus não mandou a gente pisar. Ah, eu vou fazer, vai acontecer. Não, olha só. Deixa de rebeldia. Lembra-se o que aconteceu com Jonas. Jonas, Deus mandou ele ir para Nínive e ele foi para outro lugar. E aí o que aconteceu? Acabou sendo comido pela baleia. Ou pelo grande peixe, me perdão. Eu já estou acostumado até com as crianças. Pelo um grande peixe. Sim. Aí Jonas foi engolido por um grande peixe. Sorte que Deus ainda quis usá-lo. Porque poderia ter usado qualquer outro para ir lá em Nínive. Poderia ter falado, ó Jonas, agora você desobedeceu? Continua aí dentro do grande peixe. Que agora você virou comida de peixe e eu vou procurar um outro que vai ter coragem de ir lá. Amém. O método do diabo. Esse é o terceiro tópico aqui. Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus e no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual de Deus. A expressão astutas, cilada, é metodeia, em grego, que só aparece uma vez no Novo Testamento, em Éfeso 4,14, e cuja ideia é de esperteza, artimanha, armadilha. O Senhor Jesus dá pelo seu Espírito Santo todos os recursos para o crente entender toda essa astúcia do inimigo. 2 Coríntios 2,11. O conhecimento da força do maligno é uma poderosa arma tanto para o ataque como para a defesa. O que eu vejo aqui? Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas indo para a casa do Senhor buscar o poder de Deus. Só que as pessoas já querem chegar já usando o poder que ainda não possui. Por quê? Porque as pessoas acham que é simples, é só chegar, levantar a mão, falar que aceita Jesus como seu único Salvador e pronto. Não se prepara. A pessoa acha que muitas das vezes passou pelo batismo e já está pronto para guerrear contra os espíritos imundos, os espíritos malignos. Só que não é dessa forma. O que Jesus deixou bem claro para os discípulos? Ficai em Jerusalém até que eu te revista de poder que vai vir do alto. Então, primeiro você tem que se revestir. Não é porque você falou em línguas, não é porque você sapateou, não é porque você profetizou que você muitas das vezes está revestido totalmente, não. Calma aí. Cada um tem seu dom. Mas primeiro tem que vir um revestimento.
Vamos olhar para José. José tinha um dom. Ele tinha um dom de revelar sonhos, mas não estava revestido. Enquanto ele não estava revestido, ele virou o quê? Virou escravo. A partir do momento que ele aprendeu a usar o seu dom e se revestiu do poder de Deus, ele virou governador. Está vendo a diferença? É isso que acontece. As pessoas acham que por causa do seu dom já é o bambambam. Bam, bam. Calma, gente, calma. Aprenda a usar o seu dom. Como que você aprende a usar o seu dom? Se revestindo do poder de Deus. Sendo batizado pelo Espírito Santo. A primeira coisa que nós devemos chegar quando nós nos convertemos é buscar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ser batizado pelo Espírito dele. Ser batizado pelo Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo nós não somos nada. Nós não conseguimos fazer o que é para ser feito. Por quê? Porque o Espírito Santo nos deixa sensível às armadilhas e sutileza de Satanás. Porque sem o Espírito Santo, muitas das vezes a gente, em vez de estar obedecendo a Deus, está obedecendo ao diabo. Porque está indo no lugar onde não é para ir, porque é o diabo que está falando e você não está reconhecendo a voz. Então, para você reconhecer a voz de Deus, você tem que se revestir do poder dele. Você tem que deixar que o Espírito Santo faça morada dentro de você. A gente tem que deixar que o Espírito Santo habite dentro de nós para que a gente possa ser sensível e conseguir identificar quando é o diabo e quando é Deus que está falando. Porque o discernimento de espírito é muito importante para a vida do crente. Busca o discernimento de espírito para você ver como a obra que Deus tem na sua vida vai andar. Amém? Amém. E amanhã continuaremos essa lição. Quero agradecer a todos que aqui entraram, a todos que aqui assistiram essa live. Perdoe por muitas das vezes não poder responder aqui os comentários na hora, porque se eu parar para responder, eu acabo atrapalhando a explicação aqui da aula. Mas se vocês quiserem deixar na rede social ou na mensagem, no direct, alguma mensagem, algum pedido de oração, fique à vontade. Oremos para terminar a lição de hoje. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma, meu Pai, a vida de cada um de nós que estávamos aqui nessa live. Que o Senhor Jesus venha tomar a vida de cada um. Toma a nossa casa, a nossa parentela e faça que cada um de nós estejamos na Tua presença. Que mesmo ao meia chuva, meu Pai, a gente venha ver o brilho o seu brilho ao meio as nuvens que esconde esse tempo de hoje. Obrigado pela chuva, Pai, porque nós também necessitamos da água da chuva para regar as plantas e nos saciar a nossa sede. Toma, meu Pai, o nosso dia, nos livre de todos os males, nos proteja do maligno e dos homens maus, nos livre dos acidentes, tanto provocado pelo homem como pela natureza, e nos dê um ótimo dia e traga, meu Pai, a sua cura sobre cada um de nós. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, na próxima live, que estarei dando continuidade a essa aula. Que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um de